toda sexta-feira, pelo menos, porque ele está convidado a participar os outros dias, vai ter o quadro aqui, o Papo Cultural. Eu converso com o Rogério Ortega e aí você tem dicas culturais para o fim de semana ou para a vida, né? Seja literatura, seja música, seja filme, série, eventos, a gente vai falar de tudo. Então é aquele momento gostoso da sexta-feira para sentir que o fim de semana chegou. Boa noite, bem-vindo, Rogério. Boa noite, Felipe, obrigado. Boa noite, pessoal do chat, espectadores do Papo Antagonista. Dicas para vocês testarem. Antes das dicas, eu preciso fazer uma errata da minha participação na sexta-feira passada. Já comecei errando, né? Que isso. Detalhe. Aquela série Barry que eu recomendei, na verdade, é da HBO, não está na Netflix. Se vocês forem procurar na Netflix, vão ver um Barry, que é uma espécie de filme sobre o jovem Barack Obama, que eu não vi e não gostei. Então vejam, procurem na HBO a série Barry, que é a série de comédia que eu tinha recomendado na semana passada. Feito isso, vamos às recomendações. Deixa eu só fazer um parêntese, que claro. Quando a gente está falando da política, né, muitas vezes eu falo assim, não, os caras estão chamando crime de erro. Erro, eu falo, é quando eu esbarro num copo aqui, que eu estou falando, o copo cai. Exatamente. Erro é quando você confunde o nome do streaming, entendeu? Quando o sujeito aceita suborno, meu filho, isso é crime. Exatamente. Né? Mas você tem esses eufemismos na política brasileira, são os mal feitos, no máximo, né? Ou erro quando o sujeito fala a mesma coisa há 30 anos em defesa de ditadura. Não, foi um deslize, erro. É isso aí, esses detalhezinhos que a gente corrige rapidamente depois. Diga, Ortega, qual é a sugestão agora? Então vamos lá. Hoje, sexta-feira, 30 de junho, morreu o Alan Arkin, grande ator americano, aos 89 anos. O Alan Arkin é mais conhecido por ter feito o avô da pequena Miss Sunshine. Ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante por esse filme, em 2006. E ele é também conhecido do público brasileiro por ter feito o embaixador americano sequestrado, Charles Elbrick, no O Que É Isso, Companheiro, que é o filme do Bruno Barreto, baseado no livro do Fernando Gabeira, que fazia parte do grupo que sequestrou o embaixador. Aliás, o Gabeira não pode entrar nos Estados Unidos até hoje por causa disso. E o Alan Arkin era o embaixador americano nesse filme. O que eu quero aproveitar é para recomendar um dos últimos trabalhos dele, que é uma série, e essa está na Netflix mesmo, podem procurar, que se chama O Método Kominsky. O Método Kominsky é uma série de 3 temporadas, criada pelo Chuck Lorre, que é um cara responsável por outros grandes sucessos, tipo Two and a Half Men, The Big Bang Theory, tudo foi ele que criou. E o Método Kominsky é uma história cujo personagem principal é o Michael Douglas. O Michael Douglas é um ator meio no desvio, ele ganha vida dando aula de atuação, dando aula de teatro, e o Alan Arkin faz o papel do agente dele, que é um cara chamado Norman, que é muito rabugento, e é muito rabugento de um jeito muito engraçado. Ele rouba a cena em todos os episódios que aparece. O Alan Arkin fez 2 temporadas da série, não topou voltar para fazer a terceira, e aí mataram o personagem dele na terceira temporada, que também é legal, mas é menos legal sem o personagem dele. Então eu recomendo que vocês procurem o Método Kominsky na Netflix, sobretudo vocês como eu já são meio entrados em anos, tal, não jovens como o Felipe, porque é um humor que lida muito com questões da velhice e da meia-idade. Então essa é a primeira dica de hoje. Eu sempre vejo ali a capa e ainda não vi. É bom ter a sua dica para saber que é bom, né? E o Arkin participa. Ele ganhou o Oscar, inclusive, pelo Pequena Miss Sunshine, né? Como melhor ator coadjuvante. É muito divertido esse filme. Eu adoro, um filme mais leve, né? Mas que cresceu. Ele ganhou ali o carinho do público e da crítica. Ganhou ali o Oscar também de melhor roteiro original. Concorreu mais 2 que não ganhou. E ele faz, portanto, com o Michael Douglas essa série que vale a pena ver, e eu vou passar a ver depois de ver Manifest, que eu ainda estou vendo, e que vai virando praticamente uma novela mexicana, né? Mas, porque assim, é uma série mais pop, não é uma coisa muito super refinada e tal, mas que tem ali um núcleo interessante, e às vezes rolam uns bons diálogos, é um bom passatempo, assim, quando você está muito ocupado, está querendo alguma coisa assim, mais light, né? Tem séries, evidentemente, muito mais refinadas, e essa aí ou mais pesadas, fica a dica aí para a próxima, então. Tem mais o que, Ortega, no seu cardápio? A outra coisa que eu queria recomendar, eu acho que é algo que a gente poderia fazer com frequência aqui no Papo Cultural, é um pouco para desmistificar essa ideia de que a alta cultura, ou a chamada alta cultura, é um negócio inacessível. Gente, não é. Vocês vão ter oportunidade de entrar em museus... Oi?
É fundamental isso que você está falando. Vocês podem entrar em museus de graça ou por preços promocionais, vocês podem ver ótimas orquestras sinfônicas, vocês podem ter contato com esse universo da cultura não popular por um preço irrisório ou exatamente de graça. E a dica que eu vou dar agora é desse mundo, digamos. Está tendo uma exposição do Paul Gauguin aqui no MASP, Museu de Arte de São Paulo, chamado O Outro e Eu. O Paul Gauguin foi um dos grandes pintores franceses do século XIX, e o que ele tem de mais característico, de renovador da pintura da época, foi ele incorporar referências fora do panorama cultural europeu quando ele foi morar no Tahiti. Ele viveu por muito tempo na Polinésia Francesa. O Tahiti, enfim, é uma ilha na Polinésia Francesa, no Oceano Pacífico, e as pinturas dele estão cheias das cores, dos personagens, das paisagens do Tahiti, que era uma coisa muito diferente no ambiente da arte europeia do século XIX, e ainda hoje é muito impactante, muito interessante. E o MASP, se vocês quiserem visitar, o endereço, se estiver em São Paulo e quiser visitar, o endereço é Avenida Paulista 1578, o MASP é gratuito às terças-feiras e na primeira quinta-feira de cada mês. Os horários do museu são 10 às 20 horas às terças, de quinta a domingo, das 10 às 18 horas, e ele fecha às segundas. Se você quiser ir, você tem que apenas cuidar de entrar até 1 hora antes do fechamento do museu. Tipo, você está indo na terça termina às 20, você pode entrar lá no máximo às 19. E assim, o MASP é um museu muito bacana. Se você não conhece, você pode ir lá para ver o acervo permanente também, que tem coisas ótimas. Tem toda uma história de como Assis Chateaubriand fez aquele acervo depois da Segunda Guerra, junto com Pietro Maria Bardi, que foi o diretor do MASP por anos, mas a gente não vai entrar nela aqui, só sugerimos que vocês procurem, porque é divertido também. Enfim, vão ao MASP, aproveitem, tomem um banho de cultura que a visita ao museu propicia a vocês, curtam a exposição do Gauguin. Essa é a minha segunda e última dica para vocês testarem. E São Paulo está cada vez mais com uma programação cultural intensa, né? Isso realmente é muito bom. Quem passeia por Nova York, quem passeia pelas capitais europeias, sabe o quanto é pujante a vida cultural nesses países, com exposições, com obras que são perenes, mas também com peças teatrais inéditas, com grandes atores. Eu, às vezes, fico ligado, porque adoraria ir para outro país para ver atores que eu gosto, né? Estava vendo outro dia que a Laura Linney, né, que é a protagonista de Ozark, a série que eu gosto, ela estava em cartaz. Agora a gente está em que mês? A gente está em junho. Final de junho. Eu acho que ela está entrando em cartaz agora, ou acabou de sair. Era por agora que tinha a peça dela na Broadway, Verão de 1976, é uma coisa assim o nome. E eu falei, pô, que vontade de ir, mas aí é um período de muito trabalho, não tinha férias previstas e tal. Tive a oportunidade de ver Norma Leandro, grande atriz argentina, do Filho da Noiva, que faz aquela mãe do personagem do Ricardo Darín, que tem Alzheimer. Eu tive a oportunidade de vê-la no teatro, em Madrid, quando eu estudei lá. Foi maravilhoso, assim, uma atriz espetacular. Argentina, né? Exatamente. Nossa, é um privilégio, assim. Ela e é muito engraçada, né? Então, assim, o pessoal da produção que assistia a peça todo dia, ria todo dia, né? Nos momentos em que ela era cômica, assim, o pessoal dava gargalhadas, muito divertido mesmo.